Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Deixa eu admitir no restante da galera aqui. Coloca lá no chat, galera, o nome de vocês, turma e presença. Câmeras ligadas por enquanto, uns 10 minutos, para eu ver todos vocês. Só mais um minutinho aí para o restante da galera estar entrando. Bom dia. Bom dia. Cadê a câmera ligada, meu filho? Ah, bonitão de titio. Pessoal, câmera ligada, por favor. Quem está com a câmera desligada. Mais uns 7 minutos aí. E Antônio, bom dia. Bom dia. Ana Clara, bom dia. Elívia, bom dia. Maria, bom dia. Galera, acho que ninguém está entrando mais, não. Bom dia, então, para todo mundo. Todo mundo recebeu o roteiro que eu mandei semana passada para vocês. Agora eu quero saber quem executou o roteiro que eu mandei para vocês. Essa é a pergunta que não quer calar. Quem executou? Quem fez? Quem conseguiu acompanhar, estudar o que eu tinha solicitado? Assistiu as videoaulas bonitinho? Eu mandei uma videoaula pequenininha. Depois tentou identificar os objetivos que tinham lá no roteiro. Quem conseguiu fazer? Manda um joinha aí para eu saber. Muito bem, muito bem. Isso aí. Então, olha só, baseado no roteiro, o que eu tinha estipulado para vocês? Nesse roteiro, o objetivo dessa primeira aula era que a gente fazer o quê? Era identificar, definir e identificar o que era uma função exponencial, calcular o valor numérico de uma função. Se eu mostrar para vocês qualquer tipo de função aí, todo mundo já identifica o que é uma função exponencial? Quem seguiu os roteiros aí, assistiu videoaula, todo mundo identifica já e sabe. Se colocar várias funções no quadro e falar assim, qual dessas é exponencial? Todo mundo já consegue identificar, quem seguiu o roteiro lá, bonitinho, anotou os exemplos. Vou perguntar para quem fez, tá? Tranquilo? E depois, para calcular o valor numérico de uma função exponencial, que era o segundo item, que tinha lá também no finalzinho desse vídeo que eu mandei para vocês. Tranquilo para calcular o valor numérico? É bem parecido com as outras funções, né, galera? Você tem que substituir o valor de x por um valor numérico e calcular. Não é isso que tinha que fazer? Tranquilo isso daí? Ficou claro nos exemplos da videoaula que eu passei para vocês? Ficou de boa? Beleza. Então, olha só. Diante disso, que eu pedi para vocês fazerem esse roteiro, anotar as coisas bonitinho para vocês estudarem, para essa aula de hoje, a gente deixou para a gente resolver alguns exercícios. E uma das coisas eu coloquei para vocês resolverem é o exercício resolvido número 3 da página 14. Tá? O exercício número 3 da página 14. Olha só. Esse exercício número 3, eu vou fazer junto com vocês, como forma de explicação também do conteúdo. Ele falava assim, quem está aí com o material, página 14, exercício número 3, só para a gente acompanhar um exercício resolvido que fala de função. Tá? Para quem estudou, vocês viram que a definição de uma função exponencial é toda função onde a variável está no expoente, né? Tem alguma coisa elevada ao expoente, um número elevado ao expoente. Só que tem uma condição. Eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu mandei para vocês, que a condição exige que essa base que está elevada a um determinado expoente, ela tem que Não ser pode ser maior. 1. Isso, não pode ser 1 e Nem tem que 0. ser também maior que 0. Então, quem estudou aí no vídeo, lembra que toda função exponencial f de x a elevado a x, esse cara aqui, igual o Lucas falou, tem que ser diferente de 1 e maior que 0.
Isso está bonitinho explicadinho lá no roteiro que eu passei para vocês. E aí, lá na questão 3, aí, que eu pedi para vocês começarem a estudar ela como forma de compreensão do conteúdo, ele falava assim, ó, dado uma função, só para a gente discutir junto, o exercício resolvido, dado uma função f de x igual a que multiplica 3 elevado a bx, em que a e b são constantes. Pessoal, quando ele fala que a e b são constantes, ele está falando que esses dois números aqui, eles são fixos. Eles são valores que são fixos, eles não mudam. Por isso que eles são constantes. Para quem está chegando agora, a gente está no exemplo 3 da página 14. Tá? Exemplo 3, página 14. Enfim, aí ele falou assim depois, ó, sabendo que f de 0 é igual a 5, ó, ele falou que f de 0 é igual a 5. E também falou que f de 1 é igual a 45. E a pergunta dele é, qual é o valor de f de 1 sobre 2? F de 1 sobre 2. Pessoal, essa questão aqui é associada à segunda parte do conteúdo que eu pedi para vocês estudarem, que é a parte do valor numérico de uma função. Só que olha só, ele está um pouco mais aprofundado, por quê? Se ele quer o f de 1 sobre 2, eu teria que substituir aqui no lugar do x por 1 sobre 2. Porém, como que eu vou substituir ali se eu ainda não conheço quem é A e não conheço quem é B? Quando eu tenho f de um valor, não sei se vocês se lembram, a gente substitui aquele valor na equação, na função, para descobrir um número. Quando ele pediu f de 1 sobre 2, ele quer fazer assim, ó, f de 1 sobre 2 é igual a vezes 3 elevado a b vezes 1 sobre 2. Só que não tem como eu resolver isso daqui, porque eu não conheço o valor de a nem o valor de b, que são constantes. Não conheço aqueles valores. Porém, ele me deu duas informações aqui, ó. Essa é uma e essa é outra, para que eu descubra quem é A e quem é B. Para que eu descubra quem são esses valores. Tio, como que a gente faz para descobrir isso? Olha só o que o exercício mostra para vocês. Ele está falando assim, ó, pessoal, quando x é 0, lembra que isso daqui é o valor de x, ó. Quando x é 0, a função vale 5. O f de x é 5. Ou seja, se eu pegar essa função aqui, no lugar do f de x, quando é 5, o x, que é esse cara aqui, ó, vocês já estudaram isso, ele vale 0. Estou fazendo o valor numérico de uma função. Então, ó, posso escrever assim, ó, 5, que é a minha função, é igual a vezes 3 vezes b vezes 0. Então, olha o que o tio fez. Pegou o dado da questão, que ele falou que a função era 5. Então, quando a função é 5, esse valor aqui é 0. X é 0. E aí a gente vai resolver, ó. 5A vezes 3, B vezes 0. 0. Concorda? Todo número que é multiplicado por 0, ele vai dar 0. Então, B vezes 0, B vezes 0 é 0. Acabou. Aí, olha só. 5 é igual a A vezes. Quanto que é 3 elevado a 0? 1. 3 elevado a 0 é 1. Tá vendo que tem que saber propriedade de potência? Então, ó, 1. Logo, eu descubro que o A vale 5. Então, eu descobri uma constante já.
o A vale 5. Então, aqui, ó, a gente não vai usar mais A. A gente vai colocar o quê, ó? 5. Vale 5. Agora, a gente vai usar o outro para descobrir o B. Ó. O outro diz que 45 é igual a A, mas, tio, você já descobriu que o A vale 5. É, o A vale 5, ó, já está aqui. Então, é igual a 5 vezes 3 elevado a B vezes X, que é 1. Ó, agora a gente usou o par. 45 é a função. 1, que é o valor de X. Então, a gente tem que resolver isso daí. Como que resolve, tio? Ó, o 5 ele está multiplicando. Então, ele passa do lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 45 dividido por 5 é igual a 3 elevado a 2. 45 dividido por 5, pessoal, é 9. 3 elevado a 2. Professor, como que eu resolvo quando eu tenho esse tipo de equação aí, que a gente chama de equação exponencial? Lá no vídeo também, na videoaula que eu mandei para vocês, e isso vocês podem anotar se vocês quiserem também, sempre que eu tiver uma equação exponencial, por que é uma equação exponencial? Porque eu tenho uma variável no expoente. A variável está no expoente. Eu tenho que fazer as bases das potências ficarem iguais. Como assim, professor? Pô, aqui é 3 elevado a B. Aqui é 9. Só que eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Ó. 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a B. Para essas duas coisas serem iguais, para que 3 ao quadrado seja igual a 3 elevado a B, o valor de B tem que ser 2. Tem que ser 2. 3 ao quadrado é 9. É igual a 3 elevado a B. Isso daí só vai dar certo se esse B for igual a 2. Então, o B é 2. Opa, então esse cara aqui, ó, não vai ser mais o B. Vai ser o 2. Pronto, agora você na questão, ó. 5 vezes 3, ó. 2 vezes 1, 2. Sobre 2. Lembra que multiplicação é direta. Tem o 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Aqui embaixo tem o número 1. Ele só não aparece. Mas o número 1 está aqui embaixo. Então, ficou 5 vezes 3 elevado a 1 é igual a 15. Então, o f de 1 sobre 2, pessoal, me dá 15. Isso daí é outra parte do roteiro de estudo que eu tinha pedido para vocês. Tá? Entender esse exercício. Entender como que faz o f de um valor. Como que eu descubro as constantes de uma equação, uma função ou uma equação exponencial, a partir dos dados que o exercício me deu. O exercício me deu essas informações e eu consegui descobrir quem eram essas constantes. Se elas são constantes, elas nunca mudam, elas sempre vão ser esses mesmos valores. Então, essa era a terceira parte do roteiro que eu tinha pedido para vocês estudarem e o tio agora desmembrou ele. Lembrando, esse módulo de aula que a gente está fazendo, se vocês não fizerem o roteiro, vocês vão ficar perdidos na aula. Tá? Eu preciso que vocês se tornem os principais aí. Tranquilo? Depois disso, eu pedi para vocês tentarem, né, fazer algumas atividades, que é o que a gente vai discutir agora. Atividade, por exemplo, de sala número 3. Olha só. Sala 3.
atividade de sala número 3, pessoal, tinha dois lados na questão. A letra A, que era bem tranquila, era em cima do assunto que eu pedi para vocês estudarem aí no vídeo. Mas tinha assim, ó, uma função f de x é igual a 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Ó, era isso daqui. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. A letra A é de um assunto que eu tenho certeza que quem acompanhou o estudo aí do roteiro já fez. Ele pedia o f de 0. O que é o f de 0? O f de 0, ele está falando assim, ó, quando x for 0, qual vai ser o valor dessa função? É só uma substituição. Então, ó, f de 0 é igual a 4 elevado a 0 menos 6 vezes 2 elevado a 0 mais 8. Valor numérico da função. Ou seja, 4 elevado a 0, 1 menos 6 vezes 1 mais 8. Ou seja, 1 menos 6 mais 8. 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 mais 8, 3. Então, essa era a letra A. A resposta tinha que dar 3. O valor numérico da função, o valor numérico do f de x, desculpa, do f de 0. E a gente viu que o f de 0 era só substituir aí, estava filé do Brasil. Onde tinha x, você coloca 0 e vai calculando. Lembrando sempre que todo número elevado a 0 é igual a 1. Não pode esquecer disso. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E aí, a questão vai te jogar para o exercício 2, que é algo que também tinha no vídeo, mas no vídeo estava de uma forma mais simples. Aqui está de uma forma que vocês estudaram no ano passado. Provavelmente no 9º ano vocês estudaram. Na letra B, começava aqui em cima. Na letra B, ele já falou assim, ó. Encontre todos os valores reais de x. Agora ele quer que você ache o x quando a sua função f de x, pessoal, for igual a 168. Ou seja, agora, galera, o raciocínio ele é um pouco diferente. Não é uma substituição, não é um valor numérico da função. Agora ele já te deu o valor numérico. Ele está falando que 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8, ele está falando assim, ó, cara, isso é igual a 168. Quem é o valor de x para que isso dê 168? Isso que ele quer saber. E aí, galera, a gente tem que começar a prestar atenção, e agora eu quero atenção total, como que é o método de resolução desse tipo de questão. Ele é um pouco diferente. Acredito que quem estudou viu isso no ano passado. Geralmente no 9º ano, eu já dei aula para o 9º ano. E no 9º ano a gente ensina isso daqui também. Mas prestem bastante atenção. Quando eu tenho esse tipo de situação, não tem como eu fazer praticamente nada. Por quê? Porque eu tenho uma soma e uma subtração. Então não adianta eu passar para lá. Eu tenho a variável no expoente. Como que eu resolvo então quando eu tenho variável no expoente? Olha só, a gente precisa usar um método de substituição. O método de substituição como, professor? Olha só, galera. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado. Vou inverter aqui, só para vocês entenderem melhor. 2 ao quadrado elevado a x.
Concorda? 4 elevado a x é 2 ao quadrado elevado a x. Certo? Menos 6 vezes 2 elevado a x mais 2, só repetir. Tio, mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, pessoal, de forma que eu tenha as mesmas variáveis. Como assim? Ó, 2 elevado a 2 elevado a x, isso daqui, galera, por isso que eu estou fazendo aqui, até repetindo para vocês entenderem melhor, é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado ao quadrado. Ah, pessoal, mas por quê? Lembra que estudou isso lá na revisão? Potência de potência a gente multiplica 2 vezes x? Faz diferença fazer 2 vezes x ou x vezes 2? Não faz diferença. Então, isso daqui, ó, é exatamente igual a isso daqui, ó. E o resto eu só vou repetir, ó. Se vocês observarem, galera, o que que acontece? Agora eu tenho duas coisas que são semelhantes. Eu tenho duas coisas que são semelhantes, que é o 2 elevado a x. Então, o que que acontece? A gente vai fazer uma substituição. Como assim, professor? Ó, vou colocar aqui bem grandão, ó. Vou chamar aqui 2 elevado a x é igual a A. Estou falando que 2 elevado a x é igual a A. Mas para que, tio, você faz isso? Porque quando eu substituo aqui, ó, 2 elevado a x, A ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, A. Olha o que acontece. Onde tinha 2 elevado a x, ó. Onde tinha 2 elevado a x, a gente trocou por A. Certo? Bom, quando a gente faz isso, a gente chega numa equação do segundo grau. Então, só melhorando ela, ó. A ao quadrado menos 6A. Vou passar esse cara para o lado de cá, subtraindo. Então, vai ficar 8 menos 168. Então, fica menos 160 igual a 0. Temos a equação do segundo grau, vocês já sabem resolver. Tá? Só para a gente adiantar, aqui, o x, pessoal, ele pode dar 4. Isso aí vocês vão fazer em casa depois, tá? Você vai fazer deltas, A1 e A2, né? Você vai achar um valor de A igual a 4 e um valor de A igual a menos 10. Esses são os valores de A que você achou. Um valor de A vai dar 4 e o outro valor de A... Mentira, desculpa. Peguei errado aqui. Um valor de A vai dar 16. Um valor de A vai dar 16 e o outro valor de A vai dar menos 10. Nessas duas equações aí. Ah, tio, como você encontrou 16 e menos 10? Por favor, vocês já estudaram isso o ano todo. Ó, equação do segundo grau. Você vai fazer delta. Depois você achou delta, você vai achar o que a gente chama de x1 e x2, mas aqui, como está em função de A, você vai achar o A1 e o A2 usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Isso que o tio nem fez aqui. Usando a fórmula de Bhaskara. Ok? E pronto. Aí eu vou ter aqui, ó. Eu não quero o valor de A. Eu quero o valor de x. Então o que a gente vai fazer, ó? 2 elevado a x igual a 16. De novo eu chego numa equação. Para eu chegar resolver essa equação, eu preciso que os valores das bases sejam iguais. Aqui é 2, aqui é 16. Só que eu sei que 16 é 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, dá 16. Então, o valor de x aqui, ó, é
é igual a 4. Agora, professor, 2 elevado a x igual a menos 10. 2 elevado a x igual a menos 10. Pessoal, não tem como responder aquela ali. Não tem como eu fazer a mesma base. Então, esse resultado aqui, ó, ele não convém. Ou seja, a resposta dessa questão é x igual a 4. Certo? Então, ó, quando aparecer esse tipo de questão para vocês, onde tem uma equação exponencial, a forma de a gente resolver ela é você fazer pelo método igual eu fiz aqui da substituição. Claro que tem equações que não precisam fazer isso, né, pessoal? Mas nesse caso aqui, onde você tem, ó, 2 termos diferentes, a gente precisa fazer uma substituição. Fazer uma substituição para encontrar primeiro o valor de A, para depois encontrar o valor de X. Então, esse daí é o exercício que eu tinha pedido para vocês tentarem fazer. Provavelmente vocês teriam mais dificuldade nesse daqui, de como resolver uma equação, né, exponencial. Alguma pergunta de alguma parte desse exercício, galera? Algum pedaço dele, alguma pergunta? Vê aí para me falar. Alguma pergunta de alguma parte? Isso é muito parecido quando vocês estudaram equações biquadradas. Equações biquadráticas, na verdade, quando vocês estudaram, bem parecido. Tranquilo? Seguindo o nosso roteiro, eu tenho que pedir para vocês fazerem as atividades propostas 1, 2 e 3. Que tinham a ver com assuntos que nós já estudamos. 1, 2 e 3. Vamos começar pela 3? Vamos começar pela atividade proposta 3. Proposta 3. Isso aí tinha exemplo parecido com esse lá na videoaula que eu pedi para vocês assistirem e fazerem o estudo dirigido dela. Ó, a função definida por f de x igual a 4 elevado a menos x mais 2, menos 2, desculpa. Ela intercepta o eixo das abscissas. Olha só, aí tem que lembrar de uma coisa. Se a função intercepta o eixo das abscissas é o eixo x, tá? Quem não lembra, anota. Essas coisas vocês têm que ir puxando aí, anotando. Quem não lembra. Então, essa função aqui, ó, se eu tiver um gráfico, ela vai encostar aqui, ó, no x. X, y, abscissas, e aqui são as ordenadas. Se ela falou que ele tocou um ponto no eixo das abscissas, qualquer ponto sobre o eixo das abscissas, isso você tem que saber, isso no final da primeira série, a gente estudou isso o ano todo. Qualquer ponto que eu escolho sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas, o valor do y, ó, que é aqui, vai ser sempre 0. Em qualquer ponto sobre o eixo das abscissas, qualquer ponto sobre o eixo x, se eu contar, vou falar que aqui é o ponto A, ó. Qual que é a coordenada desse ponto A? É o valor de A e 0 para y. Lembra que é sempre o par ordenado xy. Professor, mas por quê? Porque qualquer ponto que eu pegar sobre o eixo x, quando eu for olhar lá em cima do gráfico, ó, lá no y, ele sempre vai bater no 0. Então, quando ele falou que esse cara aí, ele quer saber qual é o valor de x para quando intercepta o eixo das abscissas, ele está falando assim, ó, essa função aqui, ó,
y ele tem que ser igual a 0. Por quê, professor? Porque o ponto intercepta o eixo das abscissas. Se o ponto está sobre o eixo das abscissas, eu não tenho valor de y. O y é 0. Você vai olhar no gráfico, vai dar 0. Em qualquer lugar que você pegar em cima do eixo x, em cima, e for olhar lá no eixo y, sempre o valor do y vai ser 0. Ou seja, você tinha que isso daqui, ó. 4 elevado a menos x igual a menos 2 igual a 0. Aí você teria que resolver essa paradoxa aí. Você teria que resolver isso daí. Tranquilo, ó. Prestem atenção. Toda a equação, a gente precisa fazer as bases ficarem iguais. Aqui é 2. O 2 não tem como eu mexer. Mas o 4 tem como eu mexer. Porque para vocês, 4 é a mesma coisa que, ó, 2 ao quadrado. Vou passar logo. O 2 que está do lado de cá, ó, vou passar ele do lado de lá. Então vai ficar 2 positivo. Então eu tenho 2 elevado a menos 2x igual a 2. Professor, de onde você tirou menos 2x? Propriedade de potência. Lembra da nossa aula de revisão? 2 vezes menos x, menos 2x. Tio, e agora? O que eu faço? As bases já estão iguais. É 2 de um lado e 2 do outro. Se as bases são iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais. Mas, tio, eu não estou vendo expoente lá no segundo. Claro que tem. Que número que tem aqui, ó? É o 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 1 é 2. Então, o expoente está lá. Logo, galera, eu tenho aqui, ó, que menos 2x é igual a 1. Logo, x dá menos 1 sobre 2. Pronto. Então, essa é a resposta do exercício 3. X é igual a menos 1 sobre 2. Então, sempre que o cara falar que tem um ponto sobre o eixo das abscissas, quando o ponto está sobre o eixo das abscissas, pessoal, o valor de y é 0. Quando o ponto está sobre o eixo das ordenadas, isso é interessante vocês anotarem, quando o ponto está sobre o eixo das ordenadas, por exemplo, se estivesse aqui, ó, ponto, aí, ó, o valor de x é 0. Sempre, professor, para qualquer gráfico de qualquer função, quadrática, exponencial, modular, logaritmo, qualquer função. Se o ponto está sobre o eixo x, o valor de y é 0. Se o ponto está sobre o eixo y, o valor de x que é 0. Ok? Então, esse era o exercício proposto 3 que eu tinha pedido para vocês. Vamos fazer o 2 agora. Muito em cima da aula, que eu pedi para vocês assistirem e estudarem. Proposto 2. O proposto 2, ele falava o seguinte: também deu aí, ele era um verdadeiro ou falso, né? De um verdadeiro ou falso. Vamos fazer o que dá para a gente responder dessa questão. Porque algumas coisas aí do exercício 2, a gente vai resolver amanhã. Porque a proposta que pelo roteiro que eu mandei para vocês estudarem amanhã, vocês têm que assistir para mim as 2 videoaulas sobre os gráficos de função e fazer um relatóriozinho no caderno para vocês entenderem. Então vamos fazer aí nesse exercício o que dá para a gente fazer hoje, né? Estudar hoje. Vamos lá. Em relação à função de R, definida por f de x igual a 3x mais 2, ó, f de x, 3 elevado a x mais 2. Ele pergunta assim, ó, na letra A,
f de 0 é igual a 29? Isso é uma função composta, você já estudaram. É valor numérico de uma função composta. Como que fica o f de 0? Ó, ele quer o f de 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai fazer o f de 0. Vamos calcular? 3 elevado a 0 mais 2. 3 elevado a 0, para quem não sabe, todo número elevado a 0 é 1. Quem não lembra, anota. É 1. Ou seja, 1 mais 2, 3. Então, aqui, que era f de 0, a gente já descobriu quanto que é o f de 0. Se a gente já descobriu quanto é o f de 0, aqui ficou f de 3 agora. Como que é o f de 3? 3 ao cubo mais 2. 3 ao cubo é 27. 27 mais 2 é 29. Então, o f de 0 é 29? Essa opção aí é uma opção verdadeira. Está certinha. É uma opção verdade. O f de 0 deu 29 certinho. Olha lá, a gente fez. Então, a primeira aí é verdadeira. A segunda opção, só amanhã, para vocês estudarem gráficos. Vocês podem tentar depois de estudar gráfico. A terceira opção colocou assim, ó. F de A mais B. Olha aqui. Vou chamar de letra C. Tá assim, ó. F de A mais B, que é a letra C, o terceiro item, é igual a F de A mais F de B? Tio, como que eu vou saber disso? Como que eu vou falar que isso é verdadeiro ou falso? Testa, cara. Chuta um valor para A. Falar que o A vale 1 e o B vale 2. Então, aqui vale 1 e aqui vale 2. Vamos testar? Então, ó, f de A mais D, f de 1 mais 2, f de 3. É igual a f de 1 mais o f de 2. Vamos testar? Substituir valores, vou testar. F de 3 a gente já calculou. F de 3 aqui, ó, calculamos na letra A. F de 3, ó. Vou fazer de novo, ó. 3 ao cubo mais 2 é igual a 3 elevado a 1 mais 2 mais 3 elevado a 2 mais 2. Tio, o que é isso? Ó, f de 3 substituindo no lugar do x por 3. F de 1 substituindo no lugar do x por 1. Por último, f de 2. Então, eu substituí no lugar do x por 2. Ó. Exatamente que a função é o valor numérico, que vocês estudaram no vídeo. Então, isso daqui dá 29. Isso daqui, 3 mais 2 é 5. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 2 é 11. 29 é igual a 16? Não. Se não é igual, então essa informação aí ela é falsa. Então, a primeira é verdadeira, a terceira é uma informação falsa. Porque deu o f de 3, o f de A mais B, que é dois números somados, 1 mais 2, por exemplo. Tio, então você tirou 1, 2, 1, 2. Eu escolhi valores para eu testar, para eu ver se dava certo. Então, eu escolhi o 1 e o 2, são valores pequenos e dá para eu testar. E eu vi que já dá resultado diferente, não é igual. Você pegar dois números e somar e você fizer eles separados, não dá a mesma resposta. Então, isso daí é falso. Tá, pessoal? É um valor falso. Tranquilo? Vamos lá. As outras aí, a gente vai precisar
fazer o gráfico, tá? Então amanhã, o roteiro que eu planejei para amanhã, que eu enviei para vocês, vocês precisam fazer é de como construir e interpretar gráfico da função exponencial, tá? A gente vai discutir sobre isso amanhã, vou colocar um exemplo. Os 2 links que eu anexei aí para vocês, o professor explica muito bem, muito certinho como que fica o gráfico de uma função exponencial. Então, é aquilo que eu falei. Anotem, pega os exemplos, anota ou no livro ou no caderno, coloca direitinho com as observações que ele vai falar, tá? Para que a gente possa chegar aqui e, além de fazer os exemplos, discutir o que talvez vocês não entenderam, a gente conseguir fazer mais uma atividade aí, tá? A gente termina essas que faltaram hoje, mais essa atividade proposta. Lembrando, a gente está fazendo um modelo de aula invertida. Se você não seguir os roteiros, você vai começar a se sentir perdido e só vai virando um bolo, tá? Então, eu estou falando com vocês, não é porque o tio está querendo, o tio quer prejudicar, não é isso não. Se eu fizer esse modelo de aula, vocês aprendem muito mais do que só eu ficar explicando aqui. E dá para a gente fazer muito mais exercícios. Combinado? Então, ó, roteiro para a aula de amanhã já está aí, para a aula dia 7 também. 7 aí. Então, testar isso daí, assistir as 2 videoaulas, anotar. Professor, não entendi na videoaula quando ele falou isso, isso e isso. O que é isso? Não entendi muito bem sobre isso. É isso que eu preciso que vocês tragam para mim. Tá bom, meus amores? Ó, beijão, fiquem com Deus, bom almoço e até amanhã. Valeu? Abraço, queridos.